Olá, turma! Vamos iniciando então essa primeira aulinha sobre microbiologia. Primeiramente, vamos entender o que seria essa disciplina, né? O que seria essa área da biologia. A ciência da microbiologia, então, está inteiramente destinada ao estudo dos micro-organismos, como eles funcionam, mas especialmente as bactérias, né? Um grupo muito extenso de células que são pequenas e possuem uma grande importância básica e prática. A microbiologia também trata da diversidade e da evolução dessas células microbianas, abrangendo o porquê e como os diferentes tipos de micro-organismos surgiram. Ela compreende ainda a ecologia, por isso também trata do local onde os micro-organismos vivem na Terra, como eles se associam e cooperam uns com os outros, o que eles fazem no mundo em geral, no solo, na água, em animais e plantas. A ciência da microbiologia gira em torno de dois temas que são interconectados. O primeiro, o entendimento da natureza e funcionamento do mundo microbiano. E o segundo, a aplicação do nosso entendimento acerca da microbiologia para o benefício da humanidade e do planeta Terra. Mas antes de iniciarmos os primeiros conceitos sobre microbiologia, tem uma questão que eu gostaria de trazer. O que é vida, né, neste nosso planeta? O que seria a vida? O que compreende vida neste planeta? Aquilo que nós conhecemos como vivo. Bom, a vida, como a gente conhece, ela se abriga, né, várias formas, as quais estão aqui neste sistema. Então, neste sistema, nós temos os três grandes domínios, né? O domínio bactéria, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, o domínio das arqueias e o domínio dos eucariontes, onde nós estamos. Também vamos estudar, então, essa relação entre as bactérias, o grupo, né? O domínio bactéria, com todos os outros, as quais elas se relacionam. Vamos ver isso de uma forma mais simplificada, né? Mas também chegaremos aos estudos mais complexos correlacionados a isso. Então, para iniciarmos a falar um pouquinho sobre bactéria, devemos voltar um pouco no tempo, né? Aonde surgiu a vida, a origem da vida celular. Então, se buscarmos nas bibliografias, né, nas referenciais e nas pesquisas, nós chegaremos à seguinte conclusão, que a vida teve origem há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás. A vida celular, né, o que nós conhecemos então, que poderíamos conceituar como vida celular. Sendo que a Terra, então, a sua origem foi há mais ou menos 4,5, ou melhor, 4,6 bilhões de anos. As bactérias chamadas fototróficas e anoxigênicas surgiram entre este período. As bactérias que são chamadas fototróficas são aquelas que utilizam a luz para produzir seu próprio alimento. As anoxigênicas são aquelas, então, neste grupo, que não utilizam o oxigênio. Lembrando que nesse período a Terra era chamada de anóxica, ou seja, não tinha oxigênio, ele não estava presente. A partir então, né, do período de 3 a 2 bilhões de anos atrás, surgiram as cianobactérias. Deste momento, então, houve uma oxigenação lenta do planeta Terra, ou seja, a quantidade de oxigênio foi subindo aos poucos. Surgiram assim, há mais ou menos 2 bilhões de anos, os primeiros eucariotos chamados então de modernos. A diversidade das algas, né, dos seres vivos chamados até então de algas, surgiu um pouco antes de 1 bilhão de anos atrás. E nesse período de 1 bilhão de anos atrás até o período presente, até o momento presente, surgiram então, né, houveram também várias situações onde surgiram ali os invertebrados com conchas, plantas vasculares, né, conseguindo então sair do meio aquático, indo para o meio terrestre, e os mamíferos. E lá no final deste período surgiram os seres humanos, somos os mais jovens então dessa história. O primeiro ser chamado então de Luca, que seria o último ancestral comum, né? É uma sigla em inglês. Ele protagoniza aqui o primeiro ser que deu origem a tudo que existe,
Assim é o que nós temos até o momento de informação. Então, a vida encontrava-se presente neste planeta há mais ou menos 3,8 bilhões de anos, né? A partir do momento em que as cianobactérias, que foram imensamente importantes, começaram uma lenta oxigenação, deu-se ali o início de uma história onde a vida, através da evolução, né, por seus caminhos, trouxe o que nós temos hoje em dia. E atualmente, a ciência como um todo utiliza-se da filogenética, ou seja, dessa interconexão de relações dentro da árvore da vida, né, que conecta então estes seres que hoje são catalogados, que são caracterizados e que estão contemplando esses 3 domínios, e essa relação genética que abriga ou que interliga cada um deles. Hoje, então, nós temos o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. Nós estamos aqui, nós somos animais, nós somos eucariontes, né? E aí, nós temos esses seres vivos, então, que se conectam e se interligam porque todos nós compartilhamos a mesma base, ou seja, nós compartilhamos os mesmos ácidos nucleicos, né? O que muda é a codificação. E é essa codificação que vai mudando, vai mutando e vai trazendo, através da evolução, novas espécies, aquelas que não conseguem sobreviver e não conseguem levar adiante essa informação acabam morrendo, e aquelas que conseguem chegam então ao ápice, né, aos períodos modernos. Também podemos falar dentro da microbiologia com relação à própria relação nossa como seres humanos, né, e os micro-organismos. A primeira relação, então, seria que somos simbiontes. Nós temos o nosso próprio microbioma humano, ou seja, nós abrigamos várias espécies microbianas que mutuamente nos fazem bem, né? Que podem nos trazer benefícios e nos trazem benefícios, assim como também temos as espécies não simbiontes, que são patógenos. Mas falamos nesse momento sobre simbiontes, que são aqueles que convivem conosco e nos trazem benefícios. Outra relação seria na alimentação. Então, através dos micro-organismos, nós temos pães, iogurtes, queijos, vinhos, cervejas, chocolates e vinagres, entre outros que são muitos. Na indústria farmacêutica, nós temos o primeiro como a acetona, que foi produzido através dos micro-organismos, né? O próprio álcool, enzimas como amilase, como pectinases, invertases, enfim, uma infinidade de possibilidades aqui utilizadas na forma de enzimas. Esteroides, progesterona, cortisona, cosméticos e assim a lista só aumenta. Também no gênero do grupo agropecuário, têxtil, químico, ambiental e energético. Então, a microbiologia em si e os micro-organismos estão correlacionados intimamente com o nosso modo de vida moderno. Quem são os micro-organismos, né? São as bactérias, os fungos, os protozoários, o grupo das algas, né? Os vírus, os prions, ou seja, os micro-organismos, aqueles que nós estudamos dentro da microbiologia. E para iniciar esse estudo, nós vamos então com um comparativo entre células eucarióticas e células procarióticas. Então, numa célula vegetal como essa, nós temos um núcleo. Nesse núcleo, nós temos os cromossomos. Esse material genético está dentro de um núcleo. Então, ele é chamado, essa célula é denominada como eucariótica, assim como uma célula animal, que também possui seu material abrigado dentro de uma carioteca, ou seja, ela é uma eucariota. Os procariotas, ou seja, o grupo ao qual nós vamos iniciar a estudar as bactérias, não tem esse invólucro, essa carioteca, portanto, ela é chamada de procariótica, ou seja, ela não possui essa cápsula, esse envoltório que delimita o restante da célula e todo o seu material genético. Assim também nós temos que entender que no caso das bactérias, eles são seres unicelulares.
Portanto, eles não formam agrupamentos, não formam tecidos. Já no caso das células animais e das células vegetais, eles são seres que são chamados de pluricelulares e multicelulares. Por quê? Porque eles possuem várias células e essas células têm funções aonde se abrigam na forma de tecidos com funções específicas. Uma célula procariótica bacteriana tem algumas composições, algumas partes bem específicas. Algumas delas possuem flagelos, que são úteis para a mobilidade. Então, os flagelos são utilizados para o movimento. Certo? Já as fímbrias, que são essas estruturas que nós vemos aqui, elas são utilizadas para aderência. Então, o que elas fazem? Elas são utilizadas pela própria bactéria para conseguir se aderir ao tecido onde elas estão, ou no caso, formar um biofilme. Outra estrutura também, que mais à frente nós vamos estudar um pouco mais, seria o pili ou pilos, como a gente também encontra na literatura. Essa estrutura aqui é utilizada, mas para conjugação, ou seja, para transferência de material genético entre duas bactérias. Indo um pouquinho mais adentro dessas bactérias, dessa estrutura, nós temos a cápsula, que envolve então a parte mais externa, que envolve todo o material celular deste ser. A cápsula é chamada de glicocálice. Por quê? Porque a gente chama ele de cálice de açúcar. Depois nós vamos mais à frente ver essa composição e por que ela é chamada dessa maneira. Um pouquinho mais adentro a gente encontra a parede celular. Então, essa segunda camada tem a função de também compreender todo o material que está aqui compondo essa célula, mas também dar sustentabilidade e também comprimir esse material. Ela é forte, né? E na sequência nós temos a membrana plasmática, que é visível em quase todas as células, né? Simples como a gente conhece. Mais à frente também, entrando um pouquinho mais na base celular dos procariotos, nós vamos encontrar os ribossomos, que são essas estruturas aqui na forma de bolinhas, né? E o material genético. Também encontramos o próprio citoplasma, que é comum às células. Neste material também vamos encontrar, ou seja, neste tipo de ser, os plasmídeos, que são estruturas que podem ser perdidas ou ganhadas, ou ganhas, né? Numa situação de transferência de material genético. Essa imagem que a gente tem aqui, então, é uma imagem de microscópio, certo? Então, aqui a gente, hoje, né, nesse momento, a gente viu que existem estruturas externas, como o flagelo, as fímbrias e o pili. Nós temos também aqui, de fora para dentro, cápsula, parede e membrana celular, correto? Os próprios ribossomos aqui e os citoplasmas, o próprio citoplasma que envolve todo esse material, que ele é gelatinoso, né? E o nucleóide, ou seja, não é um núcleo, é um nucleóide, ou seja, é um material genético contendo DNA que se abriga aqui dentro da própria célula. As bactérias, elas também formam, né, arranjos de acordo com a sua forma. Então, as formas mais simples são os cocos, que são essas esferas. Os cocos, eles podem formar arranjos como diplococos, streptococcus na forma de uma estradinha, né, que a gente pode, eu geralmente utilizo essa correlação para ficar um pouquinho mais gravado na cabeça de quem está iniciando na microbiologia. É uma estrada, é um streptococcus. Também temos as tétrades, ou seja, são 4 esferas, 4 cocos. As sarcinas, que formam aqui 8 ao todo, né? 8 cocos. E os estafilococos, que formam um cacho, né, de cocos. Outras formas mais simples e que a gente também observa muito são os bacilos isolados e os bacilos não isolados, formando cadeias, como os diplobacilos, os streptobacilos e uma forma que fica entre cocos e bacilos, que seria o cocobacilo, né? Que ele não se identifica, a gente não consegue identificá-lo nem como coco e nem como bacilo. E qual é o tamanho das células bacterianas, correto? Vamos entender aqui.
Uma célula, por exemplo, hemácia, ela tem mais ou menos, um pouco menos, né, de 10 microns. Um carrapato, no seu tamanho, 1 milímetro, um pouco mais de 1 milímetro, né? Então, uma bactéria tem um micron, uma micra, como a gente geralmente diz, vamos dizer assim, numa média, né? Ela é pequena. Então, se a gente fosse utilizar hoje o microscópio para identificá-lo, a gente identifica então com o microscópio óptico, né? A olho nu a gente consegue até 200 micras, mais ou menos. Já o microscópio eletrônico de transmissão, ele chega a 100 microns, mas ele pode então visualizar coisas menores que isso. E de força atômica aqui, nós vamos para nanômetros. Então, em média, né, o que quer dizer esse tamanho micra? Né, o que significa isso? Bom, a gente geralmente trabalha com centímetros, milímetros, metros. No caso da microbiologia, a gente vai trabalhar com a micra, certo? A micra, ela é simbolizada por esta letra aqui. Então, ela é mais ou menos dessa maneira. Então, é micrômetro. Então, micra e metro, micrômetro. E a gente utiliza sempre, designa da seguinte maneira. Uma micra é 1 dividido para 1 milhão. Então, é 10 na menos 6, o tamanho de uma micra. Então, imagine o tamanho disso correlacionado a uma bactéria. Indo um pouquinho mais à frente, a gente entende, já percebeu também que as bactérias se movimentam, não todas, mas aquelas que possuem os flagelos têm movimento. Quanto maior a quantidade e localização desses flagelos, determinará também a sua forma de movimento. Então, por exemplo, quando nós temos um flagelo ligado à bactéria, nós temos um monotríquio. Quando nós temos flagelos em ambos os lados extremidades da bactéria, nós chamamos ela de anfitríquia. Quando nós temos um aglomerado de flagelos, alguns flagelos ligados a um lado só da célula, nós chamamos ele de lofotríquio. E no caso de uma bactéria que possui vários flagelos em torno da sua célula, a gente chama ela de peritríquio. Outra estrutura também utilizada para o movimento são os filamentos axiais. O grupo, então, que nós geralmente encontramos esse tipo de estrutura são as espiroquetas, né? As espiroquetas nós temos alguns exemplos, como o próprio treponema, que é o da sífilis, né? A leptospira interrogans, que causa então a leptospirose. São bactérias que geralmente vivem sozinhas, não formam colônias, mas a gente encontra elas assim próximas umas às outras, não na formação de colônia. Os filamentos axiais então ficam em torno da própria bactéria, que ela é filamentar, fazendo com que ela acabe se tornando, parecendo uma mola. Na locomoção, então, e na própria fixação das bactérias, nós temos as fímbrias, que são essas estruturas em amarelo nessa foto. Essas estruturas, então, que nós estamos vendo no entorno da bactéria são fímbrias, são pequenas e em grande número. Já a estrutura que nós temos ligando uma bactéria à outra é chamado de pile, e é chamado de pilus sexual. Por quê? Porque ele é utilizado para transferência de material genético também. Agora, nós vamos iniciar, então, os estudos, na verdade, da parede celular bacteriana, que é aquela estrutura que fica entre a cápsula e a membrana. Ela é uma estrutura complexa, semi-rígida e é responsável pela forma da bactéria. Ela circunda a membrana plasmática, ou seja, ela fica por fora da própria membrana plasmática, que é frágil, e protege essa membrana das alterações adversas, né, do próprio ambiente externo. A principal função dessa parede celular é prevenir a ruptura das células bacterianas quando a pressão da água interna, no caso, for maior que a de fora. Ela também ajuda a manter a forma de uma bactéria e serve como ponto de ancoragem para os flagelos, ou seja, é ali que os flagelos acabam se ligando. E à medida que o volume da própria bactéria vai aumentando, a sua membrana plasmática e parede celular, ela acaba se estendendo conforme a necessidade.
a configuração e a formação dessa parede, então, ela passa por NAN e NAG. Que seria o NAN e o NAG? Seria o N-acetilglicosamina, que é o NAG, e o NAN seria o ácido N-acetilmurâmico. São cadeias que acabam se interligando e alternando e formando essa estrutura que a gente chama de parede celular. E ela se liga então com a própria membrana plasmática da célula, que é formada por fosfolipídios e algumas proteínas. Então, também nesse mesmo conceito da parede celular bacteriana, nós temos uma classificação. Nós classificamos então como bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. No caso das bactérias gram-positivas, o que a gente nota? A gente nota que além da própria membrana citoplasmática, as bactérias gram-positivas possuem essa estrutura que a gente chama de peptídeo glicano. Tá? Glicano lembra de glicose, açúcar. Peptídeo lembra então de proteína, tá? Então é um composto de peptídeo glicano. Lembrando então que também nas bactérias gram-negativas ele está lá, só que a quantidade e a estrutura dele é bem menor. O que nós temos nesse caso são duas membranas que compactam uma camada de peptídeo glicano na gram-negativa. E na gram-positiva, apenas uma membrana que está abaixo do peptídeo glicano. Um pouquinho mais além agora, a gente vai então para a própria estrutura das bactérias gram-positivas, dessa parede que forma as gram-positivas. Então, se vocês observarem bem aqui, nessas bactérias nós temos ali a membrana e nós temos também o peptídeo glicano. Nesse peptídeo glicano, que eu já expliquei agora há pouco, nós temos alguns ácidos, que seria o ácido lipoteicoico, que está ali interligado a ele, e o ácido teicoico. Então, são dois ácidos que ficam ligados a essa estrutura da parede das bactérias gram-positivas. Elas apresentam, então, essas moléculas ácidas, são chamados, então, de ácidos, que estão ali embebidas, mergulhadas na sua parede. Esse termo ácido teicoico refere-se a toda a parede celular, a membrana citoplasmática, um polímero, então, capsular, e compostos também por glicocerolfosfato e ribitinolfosfato. Esses poliálcois estão conectados por ésteres, fosfato, e geralmente apresentam açúcares e D-alanina associados. Já na gram-negativa, por exemplo, como as espécies da salmonela, em que os lipopolissacarídeos têm sido muito estudados, ele compõe-se então de vários açúcares, compondo então geralmente por heptoses, que tem 7 carbonos, glicose, galactose e a própria N-acetilglicosamina. Conectando esse polissacarídeo cerne está o polissacarídeo O específico, geralmente contendo galactose, glicose, raminose e mamonose. Todos eles são hexoses, além de um ou mais de deoxiaçúcares, como o caso da abecose, colitose, paratose ou tivelose. Esses açúcares estão ligados em sequência de 4 ou 5 membros, que muitas vezes são ramificados, e isso em repetição. Então, é isso que a gente observa nessa estrutura aqui. A gente tem os próprios lipídios, o peptídeo glicano fica entre as duas estruturas de membrana, e nós temos essas estruturas todas aqui na forma de polissacarídeos O específicos. Esse O específico, gente, ele é utilizado para detecção também de determinadas bactérias, como a própria salmonela. E aí, sabendo disso, ou seja, dessa composição diferenciada entre bactérias gram-positivas e gram-negativas, nós temos uma metodologia para detecção e classificação, chamada de coloração de Gram, que é um mecanismo para diferenciar essas duas formas de parede. Então, o que a gente utiliza, A gente faz um esfregaço, como é o que a gente fala em laboratório, ou seja, a gente utiliza uma amostra de água ou secreção e coloca numa lâmina.
a gente faz com que esse material seque, fixa-se pelo calor, não diretamente, né? Mas na sequência a gente coloca o primeiro corante, depois a gente vai na sequência lavar, colocar o segundo corante, descorar, colocar o terceiro corante e lavar novamente. Na sequência, a gente consegue observar a diferença, então, entre estas bactérias. Então, por exemplo, as gram-negativas ficam rosadinhas, assim, né, quase avermelhadas. E as gram-positivas, elas acabam ficando roxas ou azuis. Reprodução bacteriana assexuada, que a gente chama então de divisão ou fissão binária. As bactérias não têm reprodução sexuada, ou seja, elas não têm gametas. O que acontece? Com em determinado momento, uma bactéria está num ambiente propício, com alimento, com temperatura, umidade favorável, ela começa a se bipartir, ou seja, a se dividir. A primeira fase, então, ela começa a multiplicar e alongar o seu material genético, ou seja, o seu nucleóide, o DNA. Na sequência, ela começa, então, a dividir a parede e a membrana. Na sequência, as paredes intermediárias também se formam, ou seja, divide aqui e as células se separam. E esse processo a gente denomina como fissão binária. Ou seja, o material genético é multiplicado e dividido para duas células e de um momento para o outro, e isso vai variar de bactéria para bactéria, espécie para espécie, ela se divide numa reprodução que nós denominamos como assexuada, porque não envolve uma reprodução sexuada, não envolve gametas. Nesse momento, então, os eventos dessa replicação do material genético e a própria divisão celular, algumas proteínas, principalmente a proteína Min-E, direciona e forma esse anel para que o próprio material genético dessa bactéria consiga se dividir, formando dois nucleóides. Então, a responsável por isso dentro da célula, ou seja, quem faz essa compactação e essa divisão de material genético é chamada de proteína Min-E, que vai direcionar um anel. Esse anel ele tem uma denominação, FIDS, né? E o complexo do divissomo. O que é isso? O que é esse divissomo, né? É aquilo que vai fazer a divisão aqui da própria bactéria, para que a fissão binária consiga acontecer. E aqui nesse exemplo, né, nós temos então de 0 a 80 minutos ocorre uma divisão. E é um processo que não é simples. Então, nós temos proteínas, nós temos ali estruturas que favorecem esse processo. Quando, numa situação onde as bactérias precisam melhorar, recombinar o seu material genético, nós temos a recombinação gênica. A recombinação gênica, então, ocorre numa transferência de genes. Então, nós temos a transferência vertical que ocorre quando as células se dividem, que é o basicão que eu acabei de explicar para vocês, ou seja, uma fissão binária. Ela vai multiplicar o material genético e esse material genético será alocado, então, em duas células. Isso não melhora e nem muda o material genético. Do contrário, para que aconteça isso, nós temos a transferência horizontal e não vertical de genes. O que pode acontecer? Dentro de uma célula bacteriana, nós temos o cromossomo, né? Esse cromossomo ele pode ser alocado, ele pode ser transferido de maneira horizontal, esses genes, na verdade, né? Na forma da transformação, transdução e da conjugação, que são as três formas de recombinação gênica bacteriana que a gente vai estudar a partir de agora. Esse fluxo de informação genética, então, a gente tem que compreender alguns conceitos antes de falar um pouco sobre essas recombinações. A primeira situação é a seguinte: esse cromossomo circular bacteriano, e ele é circular, ele passa por uma transcrição e depois por uma tradução. No caso de uma expressão, a informação genética é utilizada dentro da célula para produzir as proteínas necessárias para a função celular. No caso de uma recombinação, nós temos a informação genética que pode ser transferida entre uma célula da mesma geração.
E no caso de uma replicação, a informação genética pode ser transferida entre gerações de células. Então, nós temos uma célula recombinante e nós temos as células filhas. No caso, o que nós vamos, a partir de agora, estudar seriam as recombinações, as células recombinantes. Um pouquinho ainda, falando sobre os conceitos, nós temos a replicação do DNA. O material genético, então, que é composto por timina, adenina, citosina, guanina, o açúcar desoxirribose e o fosfato. Esse material, então, é dupla hélice, no caso das bactérias é circular. Quando ele se replica, existe todo um processo onde essa dupla fita se abre e ela acaba sendo replicada em ambos os sentidos, certo? E essa estrutura e esse processo, então, ele é diferenciado entre bactérias e eucariontes, ou seja, entre procariontes e eucariontes, esse processo é diferenciado. No caso das bactérias, não vamos entrar nesse assunto, mas ele tanto replica para um lado quanto para outro também. Então, se nós observarmos esse processo, nós temos aqui uma imagem, né, de um cromossomo de Escherichia coli em processo de replicação. Ele é circular, ou seja, ele é dessa maneira ali. Só que quando ele está se replicando, ele forma o que nós percebemos aqui, ó, ele está dessa forma, dupla hélice, e ele vai começar a se replicar a partir de um ponto. Essa replicação continua até que formem, então, dois círculos de cromossomos que depois acabam se dividindo. Agora, em si, né, o que seria uma recombinação gênica? Ela corresponde a uma troca física de DNA entre elementos genéticos, ou seja, estrutura que carrega informação genética. Hoje fala-se muito em superbactérias, em bactérias recombinantes, né, bactérias transgênicas, material transgênico, e essa recombinação passa por esses processos também. Iniciando, então, a primeira forma de recombinação, que é a transformação. A transformação é a transferência genética a partir, então, do DNA livre é incorporado a uma célula receptora. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma célula, esta célula acaba sofrendo algum tipo de processo que acaba degradando, mas o material genético sobra e vai para o ambiente. Pedaços desse material genético podem acabar sendo absorvidos, coletados por uma outra bactéria, essa é a bactéria A e essa é a bactéria B. Então, essa bactéria acaba aderindo, coletando e usando esse material, esses genes, para ela. E esse processo é chamado, então, de transformação, onde material genético que está no ambiente externo acaba entrando para uma bactéria secundária e se incorporando nesse material genético dela. Geralmente, então, vários procariotos são naturalmente transformáveis, né? Incluindo espécies gram-positivas e negativas de bactéria, e também as arqueias, elas fazem isso. A segunda forma, então, de recombinação gênica é a transdução. Nesse caso, um vírus bacteriano, no caso bacteriófago, que é esse aqui que parece uma nave espacial, né? Transfere o DNA de uma célula para outra. O vírus pode transferir genes hospedeiros de duas formas. Na primeira, denominada transdução generalizada, o DNA derivado de qualquer região do genoma do hospedeiro é empacotado no interior do virion maduro, substituindo o próprio genoma viral dele, do vírus. Na segunda forma, que a gente chama de transdução especializada, o DNA de uma região, então, específica do cromossomo do hospedeiro encontra-se diretamente integrado no genoma viral, geralmente substituindo alguns genes virais. Esse processo ocorre apenas em alguns vírus temperados, que são chamados assim. Então, nesse processo, ocorre a transferência de DNA mediada por um vírus, certo? Então, esse vírus ele acaba entrando em contato com uma bactéria. Essa bactéria A, né, tem um material genético aqui. Ele acaba, então, obtendo esses fragmentos. Observem que nós temos aqui um vírus que tem um material genético lá dentro, vermelhinho, e tem esse verdinho. O verdinho corresponde a essa parte celular, ou melhor, essa parte genética da própria bactéria que foi a doadora.
Então, esse material genético do vírus, ele vai levar com ele. Esse outro vírus aqui que ficou mutado, diferenciado, ele pode também entrar em contato com uma bactéria B e transferir, olha só que interessante, esse material da doadora, ou seja, da primeira bactéria onde ele entrou, para essa segunda bactéria. Então, ocorre uma transferência de DNA e ela é mediada por um vírus. Na conjugação, que é a terceira forma, então, de recombinação genética, ocorre a transferência de material genético DNA e ela requer, então, a síntese de DNA. Esse DNA não é sintetizado pelo mecanismo convencional de replicação, como a gente acabou de ver, semi-conservativo, mas sim uma replicação por ciclo rolante. A transferência do DNA é desencadeada pelo contato entre as células quando uma fita de DNA plasmidial circular, né, esse material plasmidiar, ou seja, do plasmídio, é cortada e então transferida a uma célula receptora. Então, nós temos ali a conjugação na transferência de plasmídios, e esse plasmídio então passa de um lado de uma célula para outra, mas também nós temos a conjugação onde há transferência de cromossomos, ou seja, de um pedaço do próprio cromossomo da célula doadora para a célula receptora. Então, nesse processo, a transferência de DNA envolve o contato de célula com célula, formando essa estrutura, esse canal. Também neste mesmo processo de não reprodução, mas de especialização, nós temos a formação de endósporos, ou endosporos também, como alguns acabam falando, né? Quando os nutrientes essenciais para essas bactérias acabam se extinguindo, ou quando as capacidades do ambiente já não são favoráveis, algumas bactérias conseguem, de gênero, né, e de grupo dos gram-positivos, conseguem produzir o que a gente chama de endosporos, ou seja, elas acabam jogando tudo que não é convencional, tudo que não é necessário para fora, ou seja, formando uma estrutura, vamos dizer assim, um septo, né, na forma de septos, e esses septos vão abrigando e vão circulando o material genético, o material de DNA, formando assim o que a gente chama de endosporo. Esse endosporo, então, pode ficar por vários anos no ambiente, esperando que entre em contato com um novo hospedeiro e que as próprias condições ambientais favoreçam a sua multiplicação. Então, nós temos alguns exemplos, né, de endosporos, de bactérias que formam então esses endosporos, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, do tétano, né, a bactéria do tétano. Então, formam essas estruturas, que são estruturas de dormência e de especialização na forma de esporulação. Finalizamos então a nossa primeira aula. Essas foram as bibliografias utilizadas como referência. Espero que vocês tenham gostado e aguardo então o feedback de vocês. Até a próxima!